Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O apóstolo São Tomé é tão conhecido, todos nós, é preciso ver como Tomé para acreditar, dizemos nós tantas vezes. Se não vir como Tomé, se não tocar como Tomé, não acreditamos. E, de facto, é uma experiência que nós vivemos todos os dias, ou melhor, nós vivemos muitas vezes. E eu vejo que à minha volta, muita gente passa por este itinerário interior pelo qual passou São Tomé e que nos conta hoje o Evangelho. Eu e todos nós que aqui rezamos estes 10 minutos acreditamos na ressurreição de Jesus, no triunfo do Senhor sobre a morte, sobre o pecado, sobre a maldade, na comunhão com Deus restaurada pela ressurreição de Cristo, pela Páscoa de Cristo. Acreditamos nisto porque a Igreja nos anuncia, porque os apóstolos nos dizem, vimos o Senhor. Porque aqueles designados para serem as testemunhas privilegiadas deste acontecimento e para o anunciar como acontecimento central da história da humanidade, porque é o acontecimento central da história da humanidade, é o acontecimento que abre a história da humanidade a ser uma verdadeira história. Um tempo com sentido. Um tempo em que as decisões têm sentido, porque têm valor eterno, porque apontam para a comunhão com Deus e deixam de ser a luta por conquistar um poder, alguns prazeres, coisas rápidas e vãs que desaparecem com as areias movediças de um tempo sem sentido em que tantas vezes os homens parecem perder-se. Andam à procura de coisas que não interessam para nada. Sucessos, famas, dinheiros, prazeres, reconhecimento, coisas que não interessam para nada, que passam já nesta terra, quanto mais, porque não valem nada, não são o que nós devemos procurar. Devemos procurar a vida eterna, o nosso Deus, com todas as fibras do nosso ser. E isso é o que a ressurreição de Cristo nos dá. Cristo nos dá com a sua ressurreição, com a sua paixão. Ensina-nos a suportar tudo o que devemos que for preciso para amar a Deus e o próximo e caminhar pelo caminho da entrega total, da morte gloriosa, para a vida eterna. Este é o acontecimento central da história, a ressurreição. E nós acreditamos nele, repito, porque os apóstolos o anunciam. Porque a Igreja, há 2000 anos, não faz outra coisa senão dizer Jesus Cristo ressuscitou. Deus enviou o seu Filho, que encarnou e se fez homem, para vencer o pecado e a morte e abrir as portas do céu aos homens que viviam fechados nas trevas do pecado, enganados pelo tentador, pelo demónio, neste frenesim de coisas passageiras. É assim que nós acreditamos. São Tomé não acreditou quando os apóstolos anunciaram. E nós, se formos honestos, saberemos reconhecer que, apesar de acreditarmos, tantas vezes não acreditamos. Isto é, apesar de acreditarmos, tantas vezes vivemos como se não fosse assim tão importante. Como se a ressurreição não fosse realmente o centro da história e o centro da minha vida. Como se todas as minhas decisões, todo o meu enlevo, toda a minha gratidão, não devesse irradiar deste centro que é a fé na ressurreição de Jesus. De que eu sou chamado a tomar parte, de que eu tomo parte como batizado, porque tomo parte na sua morte, porque tomo parte no seu amor, na sua vitória, na sua vitória. E então, vivemos tantas vezes cristãos com fé, chamados a ser apóstolos, vivemos dizendo, não acredito. Se eu não vir com os meus olhos, não acredito. Eu acredito é nas coisas tangíveis deste mundo. Acredito na minha carreira e acredito neste meu prazer imediato e acredito que esta mentira me vai realmente facilitar a vida. E acredito que esta falcatruazinha também me vai facilitar a vida. E acredito que estar sentado no sofá e um bocado irritado e dar uma resposta torta que me defende do incómodo dos outros, isso me vai facilitar a vida. Acredito nisso. Não acredito na ressurreição de Jesus. E isto é verdade, acontece-nos mesmo. Portanto,
Por um lado, acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou com base no testemunho dos apóstolos, sem termos visto. E, no entanto, tantas vezes, como Tomé, dizemos com a nossa vida, não acredito. Ou não dá para acreditar. Não tenho Jesus aqui diante dos meus olhos, não tenho a importância deste acontecimento aqui diante dos meus olhos. O que eu tenho aqui diante dos meus olhos é agora esta pessoa que me incomoda e que eu tenho que dar uma resposta torta. O que eu tenho é este problema e tenho que mentir. O que eu tenho é este cansaço e tenho que preguiçar. Isto é o que eu tenho diante dos meus olhos. A vida é o que é. Talvez tu que rezas aqui comigo, estes 6 minutos, também possas reconhecer isto na tua vida. Tu acreditas na ressurreição de Jesus e não o viste ressuscitado. Ouviste o testemunho dos apóstolos, o testemunho da igreja e acreditas. Mas diz lá se na tua vida não és tantas vezes Tomé antes de ter tocado em Cristo nas suas chagas. Claro que és. Não? E vives com uma fé que está sepultada nos interesses aparentemente mais imediatos, mais concretos, mais tangíveis, mais importantes, que ocupam os teus dias. E Deus não está no centro da tua vida. E o centro da história da tua vida não é a ressurreição de Jesus. E assim, tantas vezes o Senhor tem que aparecer, como apareceu a Tomé, e mostrar-nos as suas chagas. Tem que aparecer, tem que nos dizer, às vezes, aconteceu a mim já tantas vezes, e às tantas aconteceu a ti, que o Senhor Jesus nos mostra as suas chagas e nos diz, toca nas minhas mãos e do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Isto é, o Senhor torna claro o amor que tem por nós quando o que fez por nós. Tantas vezes, no meio da nossa distração e da nossa falta de fé e da nossa vida tão centrada em coisas sem importância e que perde tantas vezes a paz por coisas de nada e que se irrita e que se inquieta e que se... aparece o Senhor dizer, como te amei, Bernardo, como te amei, meu filho, como te amei e como quero que tu repares como tudo isso que vives e tudo isso que te inquieta e que te tira a paz não é tão importante. Repara o que é que eu fiz, repara, toca em mim, toca no meu amor chagado, para que percebas que estás a desperdiçar a vida, que estás a perder a paz por coisas sem importância, que estás a caminhar à procura de porcarias que não te saciam o coração e que não valem nada. Repara. E então aparece o amor de Deus, o Senhor Jesus chegado, e mostra-se a nós. E relativiza e desfaz, tira-nos as escamas que nos cegam e mostra-nos o valor real da nossa existência. E nós temos que reconhecer como tu bem, meu Senhor e meu Deus. Tu és o meu Deus. Estas coisas é que eu tenho posto no teu lugar, este sede de protagonismo, esta sede de ser reconhecido, estas vaidades, estas tolices, não são, meu Deus. Tu és o meu Deus, Senhor. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. E quero amar-te. E então, o Senhor, para que eu, no meu dia-a-dia, não volte a perder-me, não volte a duvidar do anúncio apostólico, do anúncio da Igreja, que clama, que proclama a ressurreição de Jesus, diz-nos, não sejas incrédulo, mas crente. Viva a tua vida como um crente. Viva a tua vida como um crente que sabe, sem ter visto, que Jesus Cristo ressuscitou, porque os teus irmãos te anunciam e porque têm uma vida nova por causa desse anúncio, porque vivem uma vida totalmente transfigurada pela bondade de Deus. Repara à tua volta, tanta gente a viver a vida do ressuscitado, a vida eterna de Deus nas coisas do dia-a-dia. Repara, vê no anúncio da Igreja, na fé da Igreja, vê a glória do ressuscitado e vive no dia-a-dia
com Jesus Cristo ressuscitado no centro. São Tomé, ajuda-nos a ter fé. Fé na ressurreição de Jesus. Fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na vitória sobre o pecado e sobre a morte. Na vida eterna. Na comunhão com Deus. Na Santíssima Trindade. Na comunhão dos santos e no céu. Ajuda-nos a acreditar que a bondade de Deus é a meta, o destino da nossa vida. Ajuda-nos a viver como filhos de Deus. Virgem Santíssima, dá-nos fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, como comunicar-se esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.